Um outro assunto que eu quero falar são sobre os mundos que existem nessas trilhões de galáxias, porque são trilhões. As galáxias contam, hoje, segundo os cientistas, né, super interessante, existem 2 trilhões, trilhões de galáxias. Agora vocês imaginam o tanto de planeta que tem em cada galáxia, né? E eu puxei esse artigo aqui, não é super interessante, vocês podem colocar no Google, vocês, contendo mais estrelas do que grãos de areia no planeta Terra. Vocês já imaginaram? Em sua maioria, elas possuem de 1000 a 100 mil pêcis de diâmetro e são separadas por distâncias da ordem de milhões de pêcis. Você sabe o que é um pêcis? É unidade. Eu não sabia o que era, eu tive que pesquisar aqui, na super interessante também, revista da Abril. É uma unidade de comprimento usada para medir grandes distâncias de objetos astronômicos fora do sistema solar, aproximadamente igual a 3,226 anos-luz ou 206 mil unidades astronômicas, ou seja, 30,9 trilhões de quilômetros. Nós não somos nada, nós somos um grão de areia. Nós somos seres primitivos, igual formiga. Pensando, se nós formos pensar, isso na minha visão espírita, né? Mas você não precisa ser espírita para pensar nisso. Nós somos formiguinhas diante da grandeza dos espíritos perfeitos, né? Nós vamos evoluir muitos ainda. Existem mundos nessas escalas. Vamos botar uma escala, um exemplo. Uma escala, uma régua de 1000 milímetros. 1000 milímetros é o que? É 1 metro, não é isso? Não, é mais. E cada milímetro é um planeta. Se você passar de 1 milímetro para outro, a diferença daquele planeta é pequena. Tem planetas mais evoluídos, por exemplo, que se você tiver merecimento, você vai habitar um planeta que não existe mais carros, que os carros lá voam, mas tem as leis de trânsito, tem os semáforos, né, que ficam pendurados pela força da levitação, né? Mas são seres errantes ainda. O perdão ainda não foi edificado, mas é um mundo um pouquinho só mais evoluído. Aí se você passar por esse, você vai para um outro, um pouquinho mais evoluído, né? Que já, por exemplo, vou dar um exemplo só, que o meu guia me instrui. Você fez coisas boas, vamos habitar um planeta um pouquinho melhor para o Lauro, para a dona Andréia, para o seu Joãozinho. Um mundo que não come carne mais, que os pássaros podem voar livre, as galinhas, tadinha, não vão ser comida por nós, os bois. Nós não vamos precisar mais de colocar essa carne nesses estômagos fedorentos, mal cheirosos, e depois ter que sentar num vaso sanitário e expelir aquilo tudo. Porque aquilo que nós vamos expelir já não tem mais proteína, a proteína foi retirada. Nós vamos habitar um mundo onde nós vamos comer vegetais, e assim por diante. É só um exemplo. Essa escala tem milhões e milhões de milímetros. Cada milímetro representa um planeta um pouco mais evoluído, não é? No nosso sistema solar, por exemplo, o Livro dos Espíritos explica que Júpiter é um dos planetas mais próximos. Ele não é o planeta perfeito, não. Ele é um dos mais próximos da perfeição. Júpiter, Saturno. Lá, os seres não precisam mais matar para comer, né? Eles se alimentam de vegetação. Em Júpiter, eles se alimentam de energia cósmica, né?
São seres quase perfeitos, não conhecem a maldade, né? Eles falam que Mozart, o espírito de São Luís, do rei São Luís, que é citado no livro dos Espíritos, habita Júpiter. Mozart, aquele compositor francês famoso, né? Sócrates, Platão, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Gandhi, né? Os mentores nos explicam, esse mentor, que eles habitam esses mundos, esse planeta, né? Não se pode provar isso, a espiritualidade infelizmente não pode provar, por documento, por artigo, que ó juiz, ó, artigo tal aqui, ó, o Mozart habita nesse planeta, segundo o artigo tal, da ciência, que a ciência não explica isso. Se você, eu comento com meu filho sempre, meu filho, jamais comente isso com o professor, porque o que é ensinado nas escolas do mundo é que só somos nós no universo. É a maior ignorância que existe. Mas não comente. Se você for fazer uma prova e ir lá perguntar assim, existem outros seres evoluídos como nós no universo? Você marca não. Se você marcar sim, você toma um 0. Porque para os cientistas hoje no mundo inteiro, os grandes astrônomos, só somos nós. Alguns astrônomos, por intuições de seres iluminados, começam a querer, a engatinhar, a querer acreditar que existem outras vidas, mas eles não podem publicar isso nas revistas científicas, né? Então, saindo desses seres aqui, desses mundos, porque existem mundos também que não tem automóveis, não tem coisas de luxo, mas tem os carrinhos, vocês andam, né? Somos seres mais atrasados, mas somos seres iluminados espiritualmente, né? Os animais, eles se deixam abater por caridade. Um cervo, por exemplo, ele para no meio de uma arma, está ali como a ofertar a carne dele. Mas os habitantes desse planeta, que a gente acha que é um planeta inferior, não é um planeta inferior. Ele mata o cervo para comer, para alimentar somente, né? E assim por diante. Essa escala infinita. São trilhões de galáxias. A super interessante está dizendo que é trilhões de galáxias. Imagina o planeta, são mais do que os grãos de areia da Terra. E nós achamos que compra um carro novo, uma marca bonita, italiana, alemã, nossa, que carro maravilhoso, esse cara tá com tudo, viu? Esse cara é porreta mesmo, viu? Mas pense nas criancinhas. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus pediu. Amai-nos uns aos outros. Jesus não pediu para construir Roma, a Basílica de Roma. Não pediu para construir aquelas igrejas maravilhosas, com detalhes de ouro. O Vaticano, por exemplo, tem muitos santos incrustados de detalhes em ouros, né, recapados de ouro. Jesus não pediu isso não, né? Jesus pediu para construir esses templos? Não. Em Nova York, eu já fui em Nova York, tem uma igreja lá maravilhosa no centro da cidade. Meu Deus, que basílica linda! Os santos lá, os apóstolos, todos com roupas de detalhes de ouro. Muito ao contrário de Aleijadinho, que era um espírito de luz. Ele fez os 12 apóstolos, né, em Congonhas, em cedro, talhado em madeira. Ele era aleijado. E o cedro é uma madeira que suporta anos e anos em chuva. Eu conheço o cedro, porque meu pai mexia com madeira nos anos 70.
É a única madeira, uma das poucas madeiras, né? Não é a única, uma das poucas, mas ela é fácil de ser talhada. Ele talhou os 12 apóstolos, a mão ali, ó, todo dia. E tem lá, se for em Congonhas lá, né? Então foi isso que Jesus pediu. Não tem detalhe nenhum de ouro, não, nessa igreja. Mas enfim, Deus não pediu igreja nenhuma. O que Deus pediu? Servir ao próximo. Não apedrejar uma prostituta, como ia apedrejar Maria Madalena. Ela era uma pecadora, sim. Ele falou para todo mundo: levante que a mão, quem não tiver um pecado. Todo mundo foi embora. É um livre-arbítrio dela ser pecadora, né? Fazer amor com pessoas estranhas por dinheiro. É um livre-arbítrio dela. Jesus não permitiu. Não é isso? Esse é outro assunto. E pensem, gente, pensem em adotar uma criancinha, mas uma criancinha saudável não. Primeiro que é difícil. A filha é quilométrica, né? Uma criancinha de síndrome de Down vai alegrar a vida de vocês, vai mudar tudo. Primeiro, porque ela vai estar rodeada de espíritos de luz para auxiliar a família no que quer que seja, viu? Essa é uma das outras palestras. Vamos para outra palestra.